Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. No episódio de hoje, a gente decidiu falar sobre zona de conforto. A gente falou um pouco sobre isso no episódio de coragem, eu não sei se vocês lembram, que a gente associou muito o oposto de coragem à inércia. E eu falei que, nossa, eu sou uma pessoa muito inerte, eu gosto muito da minha zona de conforto, mas eu também acho que a gente tem que esclarecer umas coisas. Que nesse episódio a gente não vai falar sobre zona de conforto só como uma coisa ruim. É Hum. claro que a gente vai dar dicas e falar sobre nossas experiências com a nossa zona de conforto e os jeitos que a gente saiu dela, mas ontem eu falei com uma amiga minha, a Clarinha, eh, e ela falou que ela é a favor de zona de conforto e eu fiquei: "Nossa, elabore". E ela falou uma coisa muito justa, que é: a vida já te traz tantas incertezas e te força a sair da sua zona de conforto quando você não quer, que é muito bom ter uma zona de conforto pra voltar. E eu concordei muito, enfim, queria fazer esse disclaimer no começo que não, zona de conforto não é de todo ruim. Que você acha, Sim. amiga? Eh, foi uma eu estava com bastante medo de gravar esse episódio, ele ser um pouco repetitivo com o episódio de coragem. E também deliberar um papo meio coach, sabe, tipo: "Não, você tem que acordar às 4 horas da manhã e, nossa, varrer a casa, construir um prédio, comer todas as frutas do mundo e correr uma maratona antes de trabalhar". Então eu estava com um pouco de medo de gravar esse episódio e passar um pouco essa vibe. Mas antes da gente começar a gravar, eu perguntei pra Ana Lu, eu falei: "Amiga, o que você pensou sobre?" Porque eu tô com um pouco de medo, e quando ela me trouxe essa reflexão, eu fiquei muito aliviada. E, na verdade, é bizarro, amiga, isso também é uma coisa que vou fazer um disclaimer aqui, eu e a Ana Lu, a gente pensa muito parecido. Então é muito estranho, às vezes a gente vai conversar sobre uma coisa e a gente fala: "Caraca, é exatamente isso que eu estava pensando". E ontem foi aniversário da minha mãe, eu passei o dia com a minha mãe, era um sábado, e minha mãe é leonina, né, então o dia tem que ser 100% sobre ela, acordamos de manhã, fiz café da manhã pra ela, aí a gente foi almoçar, depois a gente voltou pra casa, viu filme, passamos o dia inteiro sem fazer nada de produtivo. E exatamente, na nossa zona de conforto, comendo o que a gente gostava, juntas, nosso sofazinho com cobertor. E foi ótimo. E quando a gente estava almoçando ontem, a gente conversou um pouco sobre isso, mas não falando da palavra zona de conforto. Acho que foi por isso que eu não linkei, antes da Ana Lu falar sobre a conversa dela com a Clarinha, que a minha mãe falou assim: "Nossa, é tão bom a gente poder ter um dia em que a gente não tem que ser nem um pouco produtivo, sabe? Em que Uhum. nada tem um objetivo, a gente só tá aqui porque a gente quer comer uma comida gostosa, a gente quer conversar sobre qualquer coisa, não tem nada relacionado ao mundo profissional ou alguma coisa que eu vou postar, qualquer tipo de performance, sabe? E um dia tão leve, exatamente por esse sentido. E tem uma expressão, né, em italiano que se chama dolce far niente, que é a doçura de não fazer nada, né? E literalmente, assim, realmente a gente às vezes não aprecia isso, porque a gente vive numa lógica, obviamente, capitalista, em que Hum, todo fim é a produtividade, sabe. sim. E, assim, não tô falando que seja todo mal, assim, óbvio que tem coisas positivas, acho que só ficar na zona de conforto também, às vezes pode ser um pouco pode ser negativo, com certeza é negativo. Aham. Tudo precisa de certo equilíbrio na nossa vida. Mas é muito exaustivo, sabe. E ainda mais pra gente que mora aqui em São Paulo, em que a lógica produtivista, assim, é muito Nossa, é o nosso dia a exacerbada. dia. Exato, assim, eu morava fora de São Paulo, minha infância, então, quando eu vim pra cá, assim, eu achei o máximo vir pra cá, na verdade, vou falar que eu era nova e tals, então foi super legal. Fiquei: "Nossa, finalmente, metrô, vou poder andar de metrô", coisas nesse sentido. Vou ser independente. Enfim, mas hoje em dia, assim, às vezes eu fico um pouco sufocada, porque eu fico: "Meu Deus, é o tempo inteiro uma ambulância e um carro correndo, uma moto, eu tenho medo de ser assaltada, eu preciso estar correndo, meu ônibus vai passar, eu tenho que correr até ele, para o ponto, aí eu sou largada pra trás". A gente sempre tá com muita pressa, né, e a gente sempre tenta otimizar o nosso tempo ao máximo, então, quando você tá no ônibus indo para o trabalho, você tá fazendo alguma coisa pra faculdade, você tá lendo alguma coisa, você tá escutando um podcast, você tá lendo notícia, então é muita coisa, né.
E às vezes, ter esses momentos, assim, que você só pode respirar, Aham. relaxar e simplesmente não fazer nada, e você não precisa fazer nada, é muito bom. Então é um pouco Sim. dessas as minhas reflexões, assim, iniciais, amiga. É, isso que você falou me lembrou dessa conversa que eu tive com a Clarinha. Muito do crédito desse episódio vai pra Clarinha, porque minha ideia era falar sobre zona de conforto como uma coisa negativa e como sair dela. Mas a Clarinha também falou que às vezes essa noção de: "Nossa, eu preciso estar constantemente saindo da minha zona de conforto", é muito dessa lógica produtiva, capitalista de estar produzindo algo toda hora. Eu não Sim. tô sendo produtiva se eu não tô saindo da minha zona de conforto, enfim. E ela fez realmente ver o valor de ter uma zona de conforto. Eh, mas a minha ideia inicial do episódio, que eu acho que a gente vai acabar falando de uma forma ou de outra, é que no episódio de coragem eu já falei que eu sou muito confortável na minha inércia, e isso às vezes não é bom. A Amanda até Uhum. falou. Eu sinto que a zona de conforto é boa até o ponto que ela começa a te privar de fazer experiências que você quer fazer e você não tá fazendo porque você tá muito confortável na sua zona de conforto. Você não quer se sujeitar ao desconforto de fazer uma coisa que você quer. Gente, perdão, vou falar do meu intercâmbio. O intercâmbio era uma coisa que eu queria fazer, mas era uma coisa que ia me forçar a sair da minha zona de conforto, assim, de tanta de uma maneira tão extrema, que eu considerei muito, enfim, quando eu estava prestando, assim, desistir. Mas não é fácil pra mim, que sou uma pessoa ansiosa, sair da minha zona de conforto. Quando eu me sujeito a fazer uma coisa que eu não conheço, pra mim é muito difícil, porque eu tenho que tentar visualizar o máximo que eu posso da situação pra me preparar psicologicamente. Eh, eu lembro que teve uma aula que eu me matriculei pra fazer uma eletiva na faculdade, já faz uns anos, uns 2 anos. Era uma eletiva super legal, eu me inscrevi nela pelo tema, só que era, primeiro, num prédio da minha faculdade que eu não conhecia, que eu não ia muito, era num horário que eu geralmente não vou pra faculdade, e nenhum dos meus amigos ia fazer essa matéria. Então, tipo, realmente, eu não poderia ter me submetido a a uma experiência mais diferente na minha, enfim, vivência universitária. E eu lembro que eu fiz isso um semestre antes de eu ir para o intercâmbio. Eu já sabia que eu ia para o intercâmbio, mas ainda tinha uns meses lá antes. Enfim, me inscrevi pra fazer essa aula que eu queria muito fazer. E eu queria os créditos também. Aí, eu lembro que eu estava muito ansiosa e eu considerei muito, tipo, faltar a primeira aula, sei lá, porque eu estava muito nervosa de ir pra faculdade nesse horário. Tipo, uma coisa que me deixava muito ansiosa era, tipo, quanto tempo vai demorar pra eu chegar lá? Porque eu sei quanto tempo demora pra eu chegar na faculdade quando eu vou de manhã. Mas agora, às 7 da noite, que horas eu vou chegar na faculdade? Tipo, quanto tempo vai demorar pra eu chegar? Que horas eu tenho que sair de casa? E o fato de eu não conhecer ninguém também que ia estar na aula, eu não sabia, sei lá, o que esperar. E o que me ajudou era, sei lá, entrar no Maps, ver a previsão, assim, de tempo de demora, enfim, tentar visualizar ao máximo o que aquela situação que eu não conheço ia parecer. E eu acho que isso vem muito relacionado com ter uma personalidade mais ansiosa, que a gente já estabeleceu que eu tenho no episódio de coragem. É, isso era uma coisa também que a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar, que eu não tenho ansiedade. Acho que é por isso que às vezes, as pessoas não se identificam muito com as coisas que eu falo, assim, e às vezes pode parecer que eu tô sendo até um pouco snob ou enfim, mas é porque realmente isso não são coisas que me atingem, assim, sabe. É óbvio, todo mundo tem ansiedade, a gente vive num mundo ansioso, né, é impossível Aham. falar que eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu não tenho, os sintomas, assim, tão, perceptíveis, assim, como é para o resto das pessoas, principalmente as pessoas jovens, né. Teve, enfim, tem várias coisas, assim, que não me deixam ansiosa, mudança não é algo que me deixa ansiosa, então, a zona de conforto pra mim, muitas vezes foi uma coisa que eu deixei de lado, e é algo que eu não quero mais deixar de lado também, Hum. porque a vida é muito dura, sabe, sem ter uma zona de conforto, às vezes a gente se acostuma um pouco, e isso é muito incentivado. Eh
Não sei o que que você acha sobre isso, amiga, mas é muito incentivado sair da zona de conforto e não ter uma zona de conforto. Só que às Aham. vezes a gente precisa, sabe, às vezes a gente precisa, eh, poder voltar pra nossa casa, ter um lar, ter pessoas que a gente confia e que a gente pode ser nós mesmas, isso pode ser um grupo de amigos, isso pode ser a sua família, pode ser no ambiente que você trabalha, assim, raramente vai ser, mas se for, que bom. Aham. E ter um lugar que você se sinta seguro, né, e que você saiba que você sempre vai poder voltar e que, enfim, traga um pouco de solidez, às vezes, pra nossa vida, porque, assim, o resto a vida adulta, ela é uma vida difícil, assim, não é uma É coisa uma vida fácil. desconfortável. É uma vida desconfortável, é uma vida que você tem que fazer muitas escolhas e muitas dessas escolhas, se elas estiverem erradas, elas vão ter consequências negativas pra sua vida. Então, em muitos ambientes você não vai estar seguro, não falando assim: "Ah, meu Deus, vão te matar", não, na verdade até sim, mulheres mulheres, isso é verdade, assim, você pode não ser seguro fisicamente pra você aquele espaço, aquela rua, enfim. Então, ter esses ambientes em que você não precisa estar na defensiva o tempo inteiro, em que você pode só simplesmente relaxar e ser você mesmo, é muito importante, assim. E eu acho Aham. que por eu não ser uma pessoa ansiosa, eu negligenciei muito esses espaços na minha vida, sabe. E esse ano tá sendo um ano que eu tô me voltando muito pra construção dessa zona de conforto. E Aham. isso principalmente nas minhas amizades, assim, muitas vezes eu tolerei coisas que esse ano eu decidi que eu não vou mais tolerar e que as pessoas com quem eu quero estar por perto são pessoas que vão me ajudar a construir esse ambiente acolhedor e em que eu me sinta amada e respeitada pela pessoa que eu sou. E, enfim, é um pouco da parte de construir uma zona de conforto, também de buscar construir uma relação mais saudável com as pessoas da minha família, em construir o ambiente da minha casa ser um ambiente em que eu me sinta bem e que as pessoas da minha casa se sintam bem com a minha presença também. Então eu acho que isso é muito importante também. Não tô falando que isso é a realidade de todas as pessoas, às vezes ficar em casa pode nunca ser a sua zona de conforto. Eu falo Aham. de um lugar também de privilégio nesse sentido, eu tenho uma relação boa com a minha família, mas, tem um lado que também eu sou responsável por construir, sabe, em tomando as escolhas e buscando esses ambientes mais confortáveis. É, mas uma pergunta, porque eu acho que essa minha personalidade mais ansiosa fez com que eu valorizasse muito a minha zona de conforto. Então quando você diz que você negligenciou sua zona de conforto, você diz que porque pelo menos o que eu entendo é, como você é uma pessoa menos ansiosa, talvez você saísse da sua zona de conforto mais naturalmente, porque pra mim é um esforço que eu tenho que fazer conscientemente. Era isso? Sim. É isso que você quer dizer? Tipo, você saía, É. sem nem pensar? Eu sempre na verdade, sair da zona de conforto virou um pouco a minha zona de conforto, virou não minha zona de conforto, virou meu padrão, Aham. sabe. Então eu comecei a me acostumar, sempre tá e assim gente, essa lógica é uma lógica muito nociva pra existência humana. Eu não Hã. recomendo isso pra ninguém, se você quiser ficar deprimido, você faz isso e eu não recomendo, foi muito difícil. Eu passei por um tratamento psicológico, por conta dessa questão, que foi literalmente dessa busca incessante pela produtividade, assim, e isso é Aham. horrível, horrível. Porque você o tempo inteiro tá se desafiando e aí isso começa a alimentar o seu ego, sabe, de uma certa forma. Pelo menos pra mim foi assim, Aham. alimentava meu ego conseguir as coisas, e aí eu consegui conquistar coisas muito rápido, muito fácil. Fácil não, né, negligenciando outras coisas da minha vida, e isso teve consequências muito negativas psicologicamente pra mim. Então, pra mim foi muito ruim não ter uma zona de conforto, eu senti muita falta disso, porque era isso, sabe. Eu sempre estava na correria, isso é uma coisa que se reflete muito a corrida pra mim. Eu vou falar de novo disso, mas, enfim, eu já falei, assim, em outros episódios, eu corro, né. E quando eu comecei a correr, eu demorei muito tempo pra entrar em assessoria, enfim, e quando eu entrei, eu já tinha um condicionamento maior e eu já corria rápido até. Na verdade eu corria rápido sim. E aí, tem um começo, assim, quando você começa a fazer um treino especializado, você tem treinadora, coisa nesse sentido, você evolui muito, muito, muito rápido. E era uma época que eu estava muito focada no meu trabalho, na corrida, enfim, e eu não estava saindo, eu não estava fazendo nada. E aí aquilo começou a ter um peso, assim, surreal. Porque eu estava correndo muito bem, muito rápido, e aí, depois de um tempo, começou a ficar insustentável, porque eu não era
corredora profissional, entendeu? Eu não estava treinando pra ser profissional. Era uma coisa que era pra ser um hobby, era uma coisa que era pra ser leve, que era algo que eu tinha que gostar. E perdeu um pouco desse brilho também. Porque, assim, a corrida era pra ser uma zona de conforto, porque, gente, assim, eu trabalho, eu tenho uma vida pra além disso, eu não sou influenciadora de esporte, coisas nesse sentido. Isso a gente tá vivendo muito agora também, porque tem um monte de influencer de esporte que fica colocando a régua lá em cima, do que é performance, do que é você ser uma pessoa esportista. Tipo, gente, o importante é você não ser sedentário, você cuidar da sua saúde e, enfim, você fazer algo que você gosta, que te traga prazer, que seja um lazer. Enfim, e aí a corrida saiu muito desse lugar, de ser um lazer pra algo que eu comecei a me cobrar muito. E perdeu muito a graça, sabe. E aí quando eu fui ver eu estava muito infeliz, eu estava: "Gente, eu não tenho nada", assim, porque eu não saio mais com os meus amigos, eu não tô, indo mais pra festa, a corrida que era pra ser uma coisa legal pra fazer no meu final de semana não tá sendo prazerosa, eu corro muito sozinha, não tem pessoas que corram comigo. E aí eu cheguei num momento que eu estava me sentindo muito, muito, muito sozinha, e aí eu falei pra minha treinadora, eu falei: "Olha, eu preciso de alguém que corra junto comigo, que faça, esse esporte junto comigo". E ela me falou uma coisa que foi muito importante, assim, ela falou assim: "Amanda, você tem que entender que a corrida é um esporte individual. Ninguém vai correr que nem você não vai ter uma pessoa que vai fazer exatamente o mesmo treino que você, que vai ter a mesma resposta que o seu corpo tem, enfim, é muito difícil isso acontecer. E se acontecer vai ser por um curto período de tempo, porque cada corpo é um corpo, cada vida é uma vida, as pessoas não vão conseguir te acompanhar, assim, senão seria muito fácil, sabe". E aí ela falou pra mim: "O que você precisa trabalhar é os outros ambientes sociais também da sua vida pra você não se sentir sozinha". E isso foi algo que quando ela falou pra mim, eu fiquei muito chateada, que eu fiquei tipo: "Porra, me arranja alguém, assim, da assessoria que corre que nem eu e tals". E aí eu fiquei até, meio brava, assim, mas hoje em dia faz muito sentido o que ela falou pra mim, sabe, que realmente, assim, eu não vou conseguir uma pessoa que faça exatamente as coisas que eu faço no meu dia, que tem a mesma vida que eu, pra eu ainda continuar sendo produtiva, sabe. É muito muito contraproducente, na verdade, porque senão perde a graça de ser um lazer, você tá com uma pessoa. A zona de conforto ela é muito diferente dessa lógica produtiva. Uhum. Tipo, eu não ia conseguir alguém que fosse me ajudar a performar na corrida, pelo amor de Deus, não vou contratar alguém pra fazer isso, sabe. Não tô falando de personal trainer, mas coisas nesse sentido. Mas, assim, a zona de conforto, esse ambiente seguro de estar entre os amigos, eh ele não combina, assim, sabe, com a performance e, assim, pode ser que converja algum período, mas esse vai ser curto período de tempo, não vai ser para o resto da vida. Até porque, assim, pode ser que tenha algum problema de ego, sei lá, uma pessoa fique se sentindo deixada de lado, menos que a outra, por conta disso também. Então, acho que é um pouco isso, assim, que eu comecei a pensar, eu falei: "Cara, não, eu preciso ter tempo na minha vida em que seja só focado para o lazer, que seja só focado pra coisas que eu queira fazer, independente de ir bem no trabalho, de ir bem na corrida, de ir bem nas coisas, a gente não precisa ser ir bem nas coisas, às vezes a gente pode ser ruim em tudo e tá com as pessoas que a gente gosta e, sabe, se desgarrar um pouco dessa lógica produtiva, sabe. É, pensei em algumas coisas agora que você falou. Eu acho que como você vê a zona de conforto depende muito do lugar que você tá na sua vida no momento. Eu acho que você valorizou muito a zona de conforto, porque você estava saindo muito e você descobriu o lado negativo disso. E eu acho que também tem o lado Sim. negativo, enfim, de, eh, ter uma zona de conforto muito constante e você não sair dela. Eu lembro que, eu estava pensando muito sobre questões de amizades antes de eu ir para o intercâmbio. E aí pensei, assim, no histórico da minha vida. Em questão de amizade, nossa, minha vida escolar inteira quase foi muito confortável. Eu tive quase os mesmos amigos da minha vida inteira na escola. Aí eu mudei de escola no ensino médio, e ela era uma escola bem de panelinha, então, as amigas que eu fiz, assim, no primeiro dia de aula foram minhas amigas, enfim, são minhas amigas até hoje. Eu tive uma questão que eu mudei de sala uma época e eu não fiquei nas salas das minhas amigas que eu fiz no primeiro dia, e eu fiz outras amigas, mas aí eu já criei outra panelinha e sou amiga delas também até hoje. Mas enfim, eu não acho que eu me aventurei tanto nesse sentido em amizades no ensino médio. Aí eu entrei na faculdade, que é um lugar onde tá todo mundo saiu da sua zona de conforto de amizades e tá desesperado por amigos, então, pô, fazer amigos na faculdade não é tão difícil quanto você pensa, É, é inclusive bem fácil. é. Eh, e aí, eh
eu criei essa zona de conforto na faculdade, fiz amigos, que são meus amigos até hoje. E quando eu fui no intercâmbio, no começo do 4º ano da faculdade, eu estava desesperada, que eu fiquei tipo: "Pô, eu não tenho muito hábito de fazer amigos tão constantemente". E eu acho que essa eletiva que eu falei, que eu fiz sem conhecer ninguém, foi um exercício muito importante pra mim mesma, de, tipo, construir uma confiança em relação a isso. Eu acho que talvez sair da sua zona de conforto é um exercício importante de confiança, nesse sentido que eu falei que às vezes a zona de conforto, ela é uma barreira entre você e uma coisa que você quer. Era uma coisa que eu queria fazer, enfim, saber que eu posso fazer outros amigos, sabe, porque eu ia para o intercâmbio pra um país onde eu não conhecia ninguém. Eh, e aí foi um exercício muito importante, que eu lembro que eu eu fui pra essa seletiva e eu fiz 2 amigos super legais. Então eu fiquei tipo: "Ah, tá, ok". Eu sou uma pessoa que consegue fazer amigos em circunstâncias normais, que eu não esteja, tipo, mudando pra uma escola nova ou começando uma faculdade nova. Enfim, isso foi uma coisa que eu pensei enquanto você estava falando que, enfim, depende muito do seu ponto de vista. E também você comentou que você tá pensando nos seus relacionamentos. E eu acho que isso tem muito uma relação com zona de conforto, porque você fica muito confortável nos relacionamentos que você tem ao longo do tempo. E às vezes sua zona de conforto não é boa. Às vezes aquela é uma relação que não é boa. E, gente, você cortar qualquer relacionamento, seja ele romântico, uma amizade, é desconfortável. Sim. Então, às vezes eu acho que a gente, não termina antes, enfim, quando dá a vontade inicial, porque é desconfortável. Eh, mas às vezes você passar por esse desconforto vai te levar a ter, enfim, construir uma zona de conforto melhor do que você tinha antes. Não sei se você tem algo pra falar sobre isso. Sim, agora que você falou dessa parte de amizade, agora eu vou hablar, tô brincando. Mas, assim, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que a zona de conforto, ela pode ser muito perigosa, por esse lado da amizade. Uhum. Mas eu acho que também tem que ter um equilíbrio com o comprometimento, sabe. Também, Uhum. porque tem muitas pessoas, não estou generalizando, mas existem pessoas que vão por um outro lado extremo também da coisa, de que são muito desapegadas a tudo e não tem muito comprometimento com as amizades que ela tem e com as Hum. relações, enfim, que elas estão construindo. E isso também é um pouco perigoso, porque você não vai conseguir construir nada sólido e às vezes, pode ser que a pessoa dê uma resposta que não era a que você estava esperando e assim, se relacionar é constantemente se decepcionar. Sim. Porque a gente a gente imagina, a gente idealiza muito as pessoas, assim, na nossa vida e isso quer muito dizer a respeito de como a gente se enxerga. Então numa relação é como se tivesse 3 pessoas, você, a pessoa e a pessoa que você imaginou. O que Aham. que o A que que Lela você Dedô já imagina que falou ela isso. exato, exato. Lelinha professora. Sim. Não, exato. Eu não lembrava quem era, por isso que eu não tinha falado dela antes. Eu Não, eu estava lembro do tipo episódio que ela falou isso, foi um recente, eu acho. exato. E é muito isso, sabe, a gente idealiza muito as pessoas e constantemente a gente vai se decepcionar, assim, com certeza vai ter coisas que a pessoa vai falar, vai ter coisas que você vai descobrir: "Meu Deus, essa pessoa pensa isso, essa pessoa acha isso", ou enfim, sei lá, essa pessoa eu sou uma pessoa que eu não gosto de sorvete, e eu decepciono todas as pessoas quando eu falo que eu não gosto de sorvete, entendeu. Todo mundo tá mó feliz: "Não, vamos na sorveteria", eu: "Tá bom, vamos, mas eu não vou tomar sorvete". E assim, isso eu tô brincando, tipo, é um exemplo tosco, mas vão ter muitas outras coisas que vão decepcionando a gente, mas ao mesmo tempo também vão fortalecendo o elo, porque também é aquela coisa, né, o defeito perfeito, aquilo que você consegue aguentar, as Uhum. decepções que essa pessoa consegue que você consegue aguentar, pra ainda ter uma relação. As minhas amizades mais próximas é exatamente isso, eu conheço muitas pessoas, assim, eu sei muitos defeitos e coisas nesse sentido, só que são defeitos que eu conheço e eu gosto, assim, são pessoas que eu admiro. Não estou generalizando, porque essa questão da amizade, da zona de conforto, às vezes é muito difícil a gente cortar. Uhum. É muito difícil a gente cortar uma amizade antiga. Eu falo isso porque eu já passei por isso, assim, e é muito Uhum. difícil e, assim, às vezes, a gente tem muito medo, principalmente, assim, eu acho que eu senti muito medo de cortar as amizades antes de eu ser mais velha. Quando eu era criança, quando eu estava na escola, cara, era impensável eu perder um amigo, sabe. Uhum. Porque o maior medo da criança é não ter amigo, ficar excluída ou coisa nesse sentido, porque a gente vive só aquele ambiente, então as pessoas com quem a gente convive são só aquelas, e a gente fica: "Meu Deus, eu vou ficar sem amigo, não posso", coisas nesse sentido.
Então fica muito difícil e depois que vai passando o tempo, você tem uma amizade de muito tempo, aí já começa a vincular com muitas outras coisas. Essa pessoa já conhece pessoas da sua família, já conhece seus outros amigos, ela te conhece muito bem, enfim, você conhece muito bem ela, então quebrar esse tipo de elo é muito difícil. E é doloroso. E assim, amizade, cara, eu acho muito difícil, porque as pessoas não entendem muito bem término de amizade, sabe. Aham. Sempre tem que ter uma justificativa meio bombástica, assim: "Ai, nossa, fulano ficou com o seu namorado, então a sua amiga ficou com o seu namorado". Não, não é, às vezes não é, às vezes sei lá, pequenas ações, assim, sabe, que depois você chega no final, você fala: "Cara, é insustentável manter uma amizade com essa pessoa". E, então também tem esse outro lado, as pessoas ficam perguntando, elas ficam te cobrando porque acabou a amizade, enfim. Então tem tudo isso. E às vezes é difícil a gente cortar e às vezes a gente tá numa relação que não faz bem mais pra gente. E enfim, não faz bem mais pra sua existência, sabe. Às vezes pode ser uma pessoa que, sei lá, tem inveja de você sobre determinada coisa, que faz comentários que te colocam pra baixo. Toda vez que você conquista uma coisa, ela vai falar alguma coisa pra te deixar chateada ou, enfim, eu tô dando exemplos, mas enfim, é um pouco isso, assim. E é difícil a gente se despedir e entender e conseguir elaborar isso, por isso que às vezes a gente continua muito nesses relacionamentos. Fora que também, quando as pessoas enfim, muitas das pessoas que são filhas da puta com a gente, às vezes elas sabem que elas estão sendo, e às vezes elas sabem, te colocar numa saia justa também, sabe, de ficar mais difícil terminar a relação também. Eu falo isso Uhum. também pra relacionamentos amorosos, assim. Relacionamentos tóxicos, é muito comum o homem virar pra mulher e falar assim: "Ah, mas assim, você não é nada. Que você vai fazer?". Sei lá, ela é dependente financeira da pessoa, a mulher. Eu tô falando da minha perspectiva, assim, pensando, eu nunca casei com ninguém, nunca fui dependente financeira de nenhum homem, mas assim, sem ser o meu pai, mas é meio Sei se é que meu pai. sem ser o meu pai, mas, isso é muito jogado, sabe, porque a pessoa que às vezes é tóxica e ela tá fazendo algo ruim e às vezes pode ser as 2 pessoas podem ser tóxicas e fazerem isso mutuamente. Ela tem medo de perder, né, a pessoa que tá lá parada, recebendo todos os maus tratos e ainda voltando pra levar mais na cara, sabe. Eh, então, acho que tem esses 2 lados, sabe. A gente precisa trabalhar pra construir relações sólidas, se a gente quer ter essa zona de conforto com os nossos amigos, assim, a gente precisa trabalhar pra isso, a gente precisa ser consistente, ser mais paciente, entender, brigar quando preciso, mas também engolir às vezes algumas coisas, que às vezes é o jeito da Sim. pessoa, às vezes é a cultura dela, a forma como ela foi criada, entendeu, o contexto Às vezes é uma óbvio. coisa que pode ser conversada. Exato. E às vezes pode ser alguma coisa que você também precisa aprender. Às vezes, né, a gente olha, eu vou falar bem a real, assim, às vezes nós somos o insuportável da relação também, às vezes a gente precisa dar um passo pra trás e falar: "Caraca, não, me passei aqui, por que que eu tô irritada com isso?", tipo, sei lá, sabe. Então, é um pouco de ter equilíbrio, mas também de não ficar porque, assim, isso também é uma coisa, né, a zona de conforto ela pode não ser confortável, e aí é até um pouco contra-intuitivo, como que a zona de conforto pode não ser confortável? Mas é que o conforto é não sair daquela situação, não é nem a zona em si, sabe, não é que é confortável, mas é porque é difícil É o sair que você daquela conhece. situação. Exato. A zona de conforto é justamente o que você conhece. Eu acho que pra mim é tão difícil sair dela, porque pra mim é muito difícil lidar com o desconhecido, por isso que tento me planejar o máximo possível pra conhecer o que eu não conheço Sim, antes de sair dessa minha zona de conforto. Mas, sim. enfim, achei super importante fazer esse parênteses das relações, porque às vezes você pensa na zona de conforto, você não pensa necessariamente nisso, você, sei lá, pensa na Uhum. cidade que você mora, pensa mais em uma situação física, mas as suas relações são grande parte da sua zona de conforto. Mas vou pegar aqui outra coisa que eu falei com a minha amiga, a Clarinha, ontem, que, nossa, muitos créditos pra ela por esse episódio. Eh, Diva. a gente estava comentando que toda vez que você sai da sua zona de conforto, você sai e imediatamente você começa a buscar por uma zona de conforto dentro daquele desconforto. Você tenta transformar aquele desconforto em um conforto. Então ela deu Sim. exemplo que ela se mudou, de cidade pra fazer faculdade.
Então isso já foi uma mudança, assim, tão gigante, ela já saiu tanto da zona de conforto dela, que tudo que ela queria era uma zona de conforto. E assim que ela conseguiu essa zona de conforto, ela falou: "Meu, eu vou ficar aqui por um tempo". Eu acho também é importante você saber a hora de sair da sua zona de conforto. Acho que agora a gente já pode, enfim, encaminhar o episódio mais pra dicas de como sair. Se você tá nessa situação que você, eh, quer sair da sua zona de conforto, dicas. Enfim, eu acho que agora para as dicas, eu acho que tem muito isso de você parar pra pensar: "Por que eu quero sair da minha zona de conforto?". É uma coisa, enfim, porque agora que a gente já estabeleceu que ter uma zona de conforto pode ser muito bom, eu acho importante a gente distinguir isso de: "Eu tô querendo ser produtiva, saindo da minha zona de conforto, ou é realmente uma coisa que eu posso me beneficiar", sabe? Sim, É, então nesse caso ela ia, tipo, mano, fazer faculdade fora. É, eu acho que, enfim, a faculdade pra educação dela foi um momento muito legal. E eu, por exemplo, saí da minha zona de conforto de uma maneira gigantesca quando eu fui fazer o intercâmbio, que foi uma experiência, assim, maravilhosa. E eu não me arrependo nada de ter saído. Mas ver os benefícios de sair da sua zona de conforto. Por exemplo, quando a Amanda deu exemplo de quando ela, enfim, criou um hábito muito ruim de, enfim, tá se forçando muito a sair da zona de conforto dela sem nem mesmo precisar, eu acho que, enfim, pode acabar virando uma coisa ruim. Então eu acho que tem muito isso de, enfim, saber se é o momento e se é, enfim, a melhor coisa pra você. Às vezes você acabou de passar por uma mudança super desconfortável que, enfim, você prefere ficar na sua zona de conforto por um tempo. E eu acho isso super válido. Eu acho sim, que naquele momento da faculdade, no terceiro ano que eu parei pra ficar tipo: "Nossa, dos 3 anos que eu entrei na faculdade, eu não fiz o esforço de fazer amigos novos", eu acho que talvez tenha sido por um motivo, sabe. A faculdade é uma grande mudança na sua vida. Às vezes, tipo, ok, deu a hora de eu fazer novos amigos, mas, tipo, de 3 anos pra lá, eu estava suave, sabe. sim. Com relação à zona de conforto, por que que eu acho que eu fui tanto de um extremo para o outro? Porque eu acho que antes eu não fazia nada fora da minha zona de conforto. Eh, Uhum. e eu acho que exatamente por isso, assim, quando eu estava sempre na minha zona de conforto, eu sempre fui meio que na onda dos meus amigos e coisas nesse sentido. E, enfim, eu vou falar uma coisa, eu não sei se pode engatilhar as pessoas, mas, eh, muito da minha vontade, assim, de mudar veio muito da minha vontade de emagrecer. Eu sei que isso é uma coisa que muitas mulheres compartilham e que eu não quero de forma alguma, que isso seja algum gatilho pra alguém ou coisas nesse sentido. Eu falo muito isso, coisas nesse sentido, mas, A gente porque pode assim colocar, tem um negócio no Spotify que chama timestamp. Se você quiser pular essa parte, eu vou tá. deixar indicado bonitinho se você quiser pular. Isso. Então, assim, não é nada demais, mas eu sei que a gente tá vivendo numa época bem tenebrosa com relação a problemas de imagem, transtornos alimentares, enfim. Então, é mais porque eu quero abrir isso, porque eu acho que é importante e pode ser válido, pra outras mulheres que passaram ou vão passar por esse tipo de coisa. Eu sempre fui uma menina que, tipo, eu sempre fui magra, eu nunca fui gorda, mas eu sempre fui meio que acima do peso e eu sempre fui a maior dentre as minhas amigas, sabe. E isso foi uma coisa, muito frustrante pra mim, porque ao mesmo tempo eu sentia que eu não tinha muito controle sobre aquilo e que eu meio que estava fadada a ser daquele jeito, e enfim. E aí, no meio da faculdade eu falei: "Cara, não, eu preciso começar a tomar um pouco de responsabilidade sobre a minha vida e sobre o meu processo de emagrecimento. Eu quero emagrecer, eu quero mudar o meu corpo", e aí foi algo que eu comecei a ver que teve resultado e eu comecei a aplicar essa lógica um pouco pra todas as outras áreas da minha vida. E aí eu comecei a ser um pouco control freak, assim. Uhum. Graças a Deus eu não desenvolvi nenhum transtorno, eu não tinha predisposição pra isso, enfim. Mas foi muito ruim, foi muito nocivo, porque o que acontece quando você começa a ter muito controle, você começa a ficar pensando muito sobre tudo, sabe, e isso fica muito exaustivo e você tende a se isolar também. E aí foi isso, eu passei por esse processo de emagrecimento e aí isso se refletiu em outras áreas da minha vida, em que eu comecei a ser muito controladora, e
E assim, eu realmente saí muito da zona de conforto. E eu sou uma pessoa, eu não sou muito paciente. Eu não sou uma pessoa paciente. Então, eu quero fazer tudo agora. Eu sou muito 880, sabe? Ou eu, ou eu não tô fazendo, ou quando eu for fazer, vai ser uma coisa assim, mano, muito rápido. Eu quero já resolver, tirar isso logo da minha frente, enfim. Só que eu saí do 8, que foi a minha vida inteira, pro 80 muito rápido. E foi um exercício muito difícil, assim, não só com relação ao emagrecimento, mas com as outras áreas da minha vida que eu apliquei meio que esse método Amanda maluco. E aí eu comecei a ficar muito desgastada, porque não tinha mais equilíbrio, sabe? E aí eu me tornei uma pessoa muito rígida e inflexível, e aquilo não combinava comigo e não combinava com a minha personalidade, nem com a pessoa que eu sou. Então, foi importante eu sair da minha zona de conforto, e hoje em dia eu acho que se eu não tivesse feito desse movimento, talvez eu não estaria no lugar que eu tô hoje, que eu consigo encontrar um equilíbrio. Por exemplo, hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais saudável, eu me alimento melhor, eu bebo menos, eu me exercito, eu corro, enfim, coisas que eu não fazia antes. Antes eu não pegava um peso na musculação. Uhum. E assim, hoje em dia eu tenho uma rotina que é mais saudável, mas que ela também é sustentável com outras áreas da minha vida. Então, eu tive que encontrar um pouco de equilíbrio, assim. Não acho que a minha trajetória é a correta, não indico fazer isso, assim, foi a forma como eu consegui aprender e foi um pouco quebrando a cara. Um pouco, sabe quando você chega no final e você fala: "Cara, mas era isso mesmo que eu queria? Eu acho que nem era isso que eu queria". Acho que eu queria uma coisa muito mais tranquila do que foi, porque eu fui muito apressada, sabe. E às vezes a gente acha que: "Ah, equilíbrio não funciona". Eu tinha muito isso na minha cabeça, fala assim: "Ah, equilíbrio não funciona, você tem que fazer tudo de uma vez, restringir, tem que passar perrengue, vai ser difícil". Tem muito aquelas frases assim: "No pain, no gain". Tipo, gente, eu não posso ser mais contra isso hoje em dia. Porque assim, meu, é pra ser legal, é pra ser divertido, viver tem que ser legal, sabe. O tempo passa muito rápido pra gente ficar, sofrendo por muito tempo ou, enfim, se privando de fazer as coisas que a gente quer fazer. Óbvio que tem coisas que a gente não consegue escolher, mas o que a gente consegue escolher, a gente tem que conseguir se divertir um pouco, sabe. Acho que é importante, às vezes, a gente sair da zona de conforto, sim. Eu acho que isso me trouxe muitas coisas boas. Acho que foi por isso que foi muito difícil pra mim entender que, cara, não, a gente precisa de equilíbrio, porque eu tinha um reforço positivo, sabe, também. Quando você é uma pessoa muito produtiva, o mundo enxerga aquilo como algo muito benéfico, É. sabe, isso é vendido como algo muito bom. Então você meio que entra nesse conto de tipo: "Cara, eu posso tudo, eu sou muito foda, sou muito produtiva, eu consigo fazer eu dou conta". E às vezes a gente não dá conta, e às vezes a gente dá conta assim, cara, isso é um mito também, às vezes a gente dá conta sofrendo muito. E até que Uhum. ponto isso vale a pena, sabe? Às vezes dar conta é você não conseguir dormir, você não conseguir comer direito, você perder cabelo. Eu perdi muito cabelo ano passado. Você ficar, sozinha, deprimida. Meu, a que custo, sabe? Uhum. Então, é um pouco isso, assim, o que é humanamente possível e o que é saudável pra você. Então, um pouco isso. Agora a gente pode voltar para o podcast normal. Não, mas eu acho que isso é uma das dicas, assim, se você é uma pessoa Hum, que tá procurando sair da sua zona de conforto, eu acho importante entender por que você quer sair da sua zona de conforto, se você não tá numa mentalidade meio produtividade tóxica. exato. E também, se você, tipo, reconhece que você quer sim mudar da sua zona de conforto, pensar em um jeito saudável de fazer isso, e de um jeito pouco a pouco. Eu vou dar o exemplo de novo, no meu intercâmbio da seletiva, eu acho que a seletiva foi muito importante antes do intercâmbio, porque foi aos poucos, assim, que eu fiz. Eu acho que se eu tivesse só ido vim para as mesmas aulas com as minhas amigas, sempre, antes do intercâmbio, eu acho que teria sido um baque muito maior do que foi. Sim. Eh, já que eu já tinha tido um pouquinho dessa prática. Mas a zona de conforto, eu acho que vem muito relacionado com o medo que a gente falou sobre no episódio da coragem. E às Uhum. vezes, quanto mais você sai da sua zona de conforto, mais você percebe que você não deveria ter medo, né, no primeiro Sim. lugar dessas coisas. Tipo, eu tinha medo de ir pra faculdade às 7 horas da noite, agora não tem mais, é tranquilo. Aham. Uhul. A gente fez uma matéria juntas também de noite, não fez, amiga? Sim, mas foi depois dessa É. época. E eu tinha Ah, meu foi celular. depois? É. Ah, tá. Foi na época do show da Taylor. Que a gente fez Foi. até friendship bracelet, sim. É. É, assim, olha, eu acho importante sair da zona de conforto, tá? Depois de tudo que a gente falou mal, de não sair, enfim. Não, é importante também, porque eu acho que a gente cresce muito saindo da zona de conforto.
É aí que vem o real amadurecimento. Eu acho que o amadurecimento, agora eu vou lembrar todo mundo da aula de biologia da escola, mas eu acho que o amadurecimento é que nem os insetos e as lagostas crescem. Que é assim, é um bichinho e ele tem uma casca, e a casca é do tamanho dele. Só que aí chega uma hora que ele cresceu e a casca não serve mais nele. E aí a Uhum. casca simplesmente explode, e aí ele começa a criar outra casca em cima do tamanho dele atual. O amadurecimento, ele também, isso ao meu ver, óbvio. O amadurecimento, ele também acontece dessa forma. E é sempre de uma forma meio abrupta. A gente só amadurece, a gente só cresce, a gente só melhora quando a gente sai desse estado Da de nossa inércia, casca. desse padrão. Exato. É quando você não cabe mais na casca. Quando você explode a casca, é quando você realmente dá uma guinada e você muda. É, é muito difícil você ter um amadurecimento linear. Isso é praticamente impossível, sabe? Você É vai sempre um pulo. regredir, você vai Exato, é sempre um salto, assim, quando você vai ver, você olha pra trás e você fala: "Cara, por que que isso era uma preocupação pra mim? Isso hoje em dia é tão pequeno". Só que é porque foram acontecendo várias coisas, é meio que assim, é um copinho que ele tá vazio e ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e chega uma hora que ele transborda e fala: "Cara, você não cabe mais aqui dentro dessa caixinha". Não cabe mais, não funciona mais. E sair da zona de conforto é muito importante pra você conseguir dar esses passos e você conseguir construir algo a mais, se sentir capaz também, sabe. É Uhum. importante sair da zona de conforto pra você se sentir capaz, tipo: "Eu consigo sair daqui, eu consigo sair desse quentinho e ir pra outro lugar e eu consigo construir outra coisa". Essa questão de buscar construir uma outra zona de conforto num ambiente desconfortável, é o próprio amadurecimento, sabe. É meio que assim: "Cara, eu tô nessa situação que ela não é confortável, e agora eu vou ter que me adaptar e construir uma outra situação confortável". Isso gera um amadurecimento, uma construção, assim, de um lugar, muito importante, sabe. Então é muito importante você sair da zona de conforto pra você conseguir conquistar outras coisas, pra você crescer mesmo. Não é fácil, eu acho que a gente também tem que dar tempo ao tempo, porque nós somos seres humanos, a gente não é acelerado que nem o TikTok, que nem as redes sociais, a gente acha que a gente é e que a gente dá conta, mas a gente não dá. A gente espana se a gente seguir nessa lógica de que tem que ser tudo linear e que a gente tem que sempre estar crescendo e conseguindo as coisas. Não, não é assim. Vai ter dias que você encher um pouco o copo, vai ter outros dias que você vai derrubar ele inteiro. E aí vai esvaziar tudo de novo e você vai ter continuar enchendo, sabe. Cada dia é um dia. Tem dias que são bons, tem dias que são ruins, tem dias que vão ser médios, a maioria dos dias vão ser médios. E assim, a gente precisa passar por esses micro choques, sabe, pra gente Uhum. efetivamente crescer. Não sei, é isso que eu enxergo um pouco, de sair da zona de Sim. conforto. Eu acho que também a gente tem que ter noção de que, às vezes, a vontade de sair da nossa zona de conforto vem da gente. E às vezes É. não. Às vezes é a vida. Exato, Que nem a gente falou, a vida exato. adulta é uma vida desconfortável. Você vai Sim. ter que lidar com um desconforto de todos os lados. Às vezes, eu vou dar um exemplo, o primeiro que veio na minha cabeça, mas, por exemplo, você tá no seu trabalho e eventualmente vira um ambiente que você não quer mais estar lá. E isso é uma coisa tão inconveniente que, tipo, ninguém quer que vire o seu espaço de trabalho vire um espaço que você não quer mais estar lá, mas às vezes vira, e você tem que se movimentar pra sair dessa zona de Sim. conforto que era esse seu trabalho e você já estava estabelecido, pra ir atrás de outro. Enfim, Ou podem te mandar embora, né. ou Que podem te tem mandar essa, embora. você não tem controle sobre tudo, você pode ser mandado embora amanhã. Você pode ser Exato. que, sei lá, você seja assaltado. Assim, não tô falando que a vida é uma tragédia, mas a gente já não tem controle sobre as outras coisas, sabe. Uhum. Eu acho que, enfim, sair da zona de conforto é um exercício que às vezes a gente não tem muito controle. E às vezes também eu acho importante ver sair da zona de conforto como uma coisa positiva também. Tipo, a zona de conforto é muito Sim. boa você ter lá, justamente porque a vida adulta é muito imprevisível, mas ver os benefícios de sair da sua zona de conforto também é uma coisa muito importante de ter. Nossa, sim, com certeza. E eu acho que uma coisa que funciona muito pra você conseguir sair da sua zona de conforto, foi exatamente o que a gente falou anteriormente, nossa primeira dica, é de não fazer tudo de uma vez, sabe. Cara, você quer sair daquela situação, por exemplo, vamos dar o exemplo de um emprego. Eu quero sair do meu emprego, eu não tô feliz lá, eu tô muito infeliz, eu só reclamo, eu odeio estar lá. Quando eu chego lá, eu já quero ir embora. É uma situação hipotética. Mas eu preciso desse emprego pra pagar as minhas contas, eu preciso desse emprego porque, enfim,
ele é um lugar que eu já conheço, é um trabalho que eu faço bem, eu entendo o que eu faço, é difícil fazer uma migração para outro lugar, no mesmo setor agora, enfim. Então, tá. Então vamos começar a pensar, acho que o primeiro passo pode ser, sei lá, você abrir o seu LinkedIn e começar a olhar vagas, né, que você pode se inscrever, começar a conversar com outras pessoas, mas você ainda precisa daquele trabalho, sabe. Não é você simplesmente chegar, surtar, gritar com seu chefe e falar assim: Uhum, "Tô indo embora, tchau". Mas assim, sair da zona de conforto de uma forma que eu entendo ser saudável, é exatamente isso, você começar a buscar coisas ao seu redor, e a pequenos passos que podem te levar onde você quer. Aí você vai lá, conversa com várias pessoas, faz uma entrevista, passa num processo seletivo, você tem uma outra vaga, um outro lugar que vai te dar a mesma segurança financeira do lugar que você estava, e aí você sai. Assim, acho que um pouco do que a gente passa aqui também é com o podcast. Eu e a Ana Lu, a gente sai da nossa zona de conforto estando aqui falando o que a uhum, gente tá falando. Assim, pode parecer que assim, nossa, a gente ama estar aqui e que isso aqui é muito fácil, assim, a gente ama estar aqui, mas não é algo confortável, é algo novo pra uhum, mim e pra ela. E também nós temos carreiras para além do podcast e que, muitas vezes não conversam com o que a gente tá falando aqui, enfim. Então é algo novo, não é algo que a gente aprendeu na faculdade, sabe. Então, por exemplo, ninguém aqui saiu do emprego, se demitiu, falou: "Não, pra agora eu vou gravar viver de podcast. podcast, é isso", sabe. Não, tudo é um passo, assim. E pode ser que talvez a gente nunca saia do trabalho, pode ser que a gente consiga conciliar as 2 coisas e a gente, enfim, siga fazendo isso para o resto da vida. Talvez o podcast, assim, batendo na madeira, mas pode ser que ele não tenha todo o sucesso que a gente espere. Mas é exatamente isso, sabe, tem um planejamento por trás, a gente tá se dedicando e querendo fazer algo bom, mas ainda não fechando as portas do resto, sabe, porque aí realmente a chance de dar merda é absurda. Uhum. É, um pouco acho que isso é muito importante da gente entender que sair da zona de conforto não é simplesmente se jogar na frente do ônibus, sabe, e falar: "Me atropela, por favor". Tipo. Sim, fazer uma coisa controlada. Exato, exato. E uma coisa que você se sinta mais confortável de fazer também, sabe, porque a vida também não precisa ser tão desconfortável, sair da zona de conforto não precisa ser tão ruim. Uhum. É. Bom, acho que a gente falou tudo que tinha pra ser falado. Você tem mais alguma coisa? Não, amiga, acho que é isso. Eu vou introduzir a próxima parte do episódio com uma sugestão que também foi da minha amiga da Clarinha, que inspirou muitas das coisas que eu falei nesse episódio. Ela falou pra gente começar o final falando: "Só mais uma coisa?" Então, Amanda, só mais uma coisa. Qual é a sua música da semana? Minha música da semana é uma música do Zé Cabaleiro, que, pra quem não sabe, eu fiz uma playlist de músicas brasileiras para o nosso episódio que lançou semana passada, que era coisas que a gente gosta. E aí é uma música que se chama Que Saudade Doce, que é do Zé Uhum. Cabaleiro. E a sua amiga? A minha é Old Recliners, que a Amanda também recomendou no Eu no episódio amo! de coisas que a gente gosta. Eu não escutava muito ela tanto antes de você recomendar, e agora eu tô escutando e é realmente muito boa. Ela é muito boa. Então se vocês gostaram desse episódio, compartilhem com os amigos, o link nos stories, no WhatsApp, o que vocês preferirem. Deixem uma avaliação de 5 estrelas no Spotify e no Apple Podcasts. Deixem um like no YouTube, se inscrevam no nosso canal. Sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente é bem ativa no Instagram e no TikTok, o arroba é @somaisumacoisa.pod. Tem vários conteúdos extras lá, então se vocês gostaram desse episódio, vocês quiserem continuar acompanhando a gente, eh, sigam o nosso Instagram, nosso TikTok, deixem um comentário, a música da semana de vocês, o que vocês querem ouvir da gente, enfim, incentivar a gente a continuar, incentivar as pequenas podcasters. E é isso. Então Até tá, semana gente, que até vem. semana que vem.